Boa noite a todos. Vocês já sabem que é para dar um desconto bem grande, porque a irmã Coruja é suspeita para falar, né? Não adianta, não acreditem nela. Mas é um prazer enorme, gente, estar aqui com vocês novamente. Me sinto de fato do KSSF, eu acho que eu faço parte de duas casas, o SEJA e o KSSF, né? Então eu posso ter a dupla cidadania, pelo menos espírita. Eu vou tirar o copo d'água só porque eu me conheço e eu vou derrubar isso daqui a pouco. Com o tunil desastrado. Bom, gente, esse tema do auto-perdão e o livro, ele é fruto não de um estudo teórico sobre o tema. A gente sabe que a doutrina espírita ela se presta a um volume de conhecimento muito grande. Quando a gente entra aqui no KSSF, a gente se depara do nosso lado direito com uma literatura espírita extremamente rica e que pode, para alguns de nós, encantar, né? Tocar pela grandiosidade, pelo fôlego intelectual que ela se presta, pelo fato de que ela se coloca à disposição de uma análise do espiritual, do transcendental, do religioso, sem mitos, sem dogmas, sem querer ter para si a verdade absoluta, sem querer criar mais uma seita de conflito, onde nós, achando que temos uma verdade superior às demais, nos sentimos autorizados a desacreditar os outros ou até mesmo a matar, como acontece com fundamentalistas de qualquer tipo de religião. Mas essa mensagem que a gente lê nos livros e que são extremamente atraentes, os romances de Emmanuel, a obra de André Luiz com relação às realidades do mundo espiritual, que cada vez mais as experiências da física, da quântica e das experiências de neurociência têm mostrado como uma realidade cada vez mais concreta. As obras de Joana de Ângeles nos tratando das questões emocionais, do fôlego psicológico com que ela trata a vida humana, e a codificação em si, de forma clara, a primeira obra que nos chama a atenção, pode parecer para muitos de nós algo que é intelectualmente encantador. E não há como negar que o é. Se uma obra como Há 2000 anos, quando você lê Paulo e Estevam, livros de Emmanuel deviam ser vendidos com um lenço do lado, porque você desidrata lendo os livros. Parece que apenas toca nosso intelecto, nos encanta com a beleza profunda. Mas a pergunta que eu faço hoje, em tom bem provocativo mesmo, é: fazendo uma coletânea rápida das imagens dos seres humanos na Terra nos últimos 5 dias, imaginamos e nos perguntamos o que está acontecendo com o planeta. Quando nós vimos aquela criança morta na praia, tentando chegar na Europa, que fecha as portas com um muro invisível de indiferença, nós nos perguntamos que momento é esse no qual nós nos encontramos e qual é a resposta do Evangelho de Jesus, que é atemporal e que não responde a questões de um tempo que se foi, mas de um tempo que está presente e ainda responderá às questões de um tempo que virá. Como nós podemos entender e usufruir e utilizar na nossa vida, em nosso cotidiano, esse Evangelho que se propõe ser uma notícia sempre nova e uma boa nova sempre dada àqueles que buscam encontrar nas praias da existência um lugar para parar as almas cansadas. Certamente quando a gente vê essas imagens, quando a gente vê o conflito, quando a gente vê o redobrar de fundamentalistas como o Estado Islâmico, com orgulho de fazer o que faz, os conflitos que se desdobram na natureza humana, nós nos perguntamos se depois de 2000 anos nós não conseguimos ainda entender o que ele quis nos dizer. E nos perguntamos não em relação à humanidade, porque talvez seja uma fuga nossa tentar analisar a humanidade, simplesmente porque a humanidade não existe. A humanidade é uma abstração que nós usamos do ponto de vista antropológico para definir o agrupamento de 7 bilhões de seres humanos sobre a Terra. O que existem são 7 bilhões de individualidades, entre as quais muitas aqui hoje sentadas, encarnadas, fora as desencarnadas que os acompanham, que graças a Deus nós não vemos uns dos outros, as nossas companhias, porque certamente nós veríamos que eles são melhores do que nós, ao contrário do que vocês pensaram, que seriam os obsessores, que são vítimas nossas. É que todos nós somos, de fato, individualidades. A humanidade é uma abstração que analisar a humanidade é uma análise que não vai levar a lugar nenhum, mas analisar os indivíduos que fazem parte desta humanidade talvez nos dê condição de imaginar como esta humanidade poderá um dia mudar. Porque durante todo o percurso da história humana nós tivemos pessoas bem intencionadas, é verdade,
que tentaram fazer modificações no comportamento do coletivo e que redundaram num fracasso total. Sem sombra de dúvida, Lenin e Stalin, no início dos anos 1917, quando derrubaram o czar na antiga Rússia e fundaram o que foi no passado a antiga União Soviética, eles imaginaram que um Estado socialista, naqueles moldes, seria uma resposta para os dramas humanos, e, na verdade, se tornou um grande drama coletivo no sentido de que criamos uma guerra fria que alimentou horrores durante décadas, dos muitos que aqui tiveram uma adolescência como eu nos anos 80, e tínhamos medo a qualquer momento de uma hecatombe nuclear. Certamente que Che Guevara, junto com Fidel Castro, imaginaram que Cuba seria um modelo de sociedade perfeita, baseada na ideia de um coletivo que estaria acima do individual, e redundou realmente num fracasso total de pessoas que vivem de uma paisagem em que, quando você vai a Cuba, tem a sensação de que passou um tsunami e nunca mais ninguém conseguiu ajeitar o que aconteceu ali. Porque não é somente a ideia da degradação física, mas quando a gente conversa com o cubano, as degradações morais, as crianças que se prostituem para que os pais possam se alimentar, mostrando mais uma vez que a ideia de que uma revolução que vem de cima, tentando mudar o que há por dentro e por baixo, nunca resolve. Certamente, é quando a gente imagina que cada indivíduo tem uma cota de responsabilidade significativa sobre o mundo, é que nos perguntamos, de fato, a única análise que eu posso fazer que vai surtir um efeito significativo, que vai poder contribuir para a mudança do mundo, sem sombra de dúvidas, será uma análise sobre o único indivíduo sobre o qual tenho margem de manobra para mudar, que sou eu. Eu acho muito massa quando chega alguém no meu consultório e diz assim: eu queria que você me ajudasse a mudar o meu marido. É porque a frequência de querer mudar o marido é maior do que de mudar a esposa. Infelizmente, isso é constrangedor, mas eu tenho que constatar. Até porque eu faço parte da raça, infelizmente, tem que ser dito. E é incrível porque quando a pessoa diz isso para mim, minha senhora, eu respondo: se eu conseguisse ajudar a senhora a mudar o seu marido, eu lançaria um livro que vendia mais do que toda a série Harry Potter e o Código da Vinci. Sem sombra de dúvidas, eu seria uma celebridade da psicologia de massa. Porque, sinceramente, o máximo que eu posso fazer é contribuir um pouquinho para a senhora fazer todo o resto da mudança na senhora mesmo. Que pode incluir, inclusive, entender que não dá para mudar a peste e tem que viver com ele o resto da vida. Porque é muito fácil imaginar mudar o outro, mas é muito mais difícil imaginar mudar a nós mesmos. Porque é muito mais conveniente para o ego projetar a mudança lá fora do que admitir que é necessária em mim. Eu recebi nessas muitas imagens que nós recebemos pelo WhatsApp, uma imagem que era assim: quem quer mudança? Quem quer mudar? Então, por que não queremos mudar? Aliás, a gente quer. É irônico isso, porque tudo que a gente quer é ser lindo, gostoso, rico, inteligente, poderoso e bom. Já observou? O ego, mais ou menos, ele queria mais ou menos assim, que a gente tivesse o poder de Barack Obama, a fortuna de Bill Gates, a beleza de Brad Pitt, a inteligência de um Albert Einstein e, finalmente, a bondade de um Gandhi. Talvez assim nós nos amássemos. Talvez assim nós nos perdoássemos. Talvez assim nós nos aceitássemos. Talvez assim a gente dormisse sem Rivotril. Tranquilo, sem um psicotrópico. Ou, como alguns preferem, sem maconha para ficar leve. Por que a gente tem que fugir para ficar leve? Porque nós queremos um ideal tão absurdo, tão fantasioso, e me desculpem a franqueza, tão ridículo de eu, que nunca nós atingimos ele. E nós criamos esse ideal com um firme propósito de, por não ser possível de atingir, terminar concluindo: está vendo, eu não consigo. E ficar parado no meio da mudança pessoal, porque se traça uma meta propositadamente inalcançável para que não se alcance e se pune e fique na condição que a maioria dos seres humanos adora ficar, por incrível e ironicamente que pareça, que é a condição de vítima. Porque vítima tem uma vantagem. O que é que você cobra de vítima? Vítima só chega para pedir. Vítima nunca chega para dar. Vítima nunca chega para estender a mão, a não ser que seja para você levantar ela.
mas tem vítima que é tão vítima que quando você resolve estender a mão para levantar, ela lhe puxa para baixo. E tem gente que acha que a prova de amor é acompanhar o outro, que quer afundar. Às vezes pode ser um filho, pode ser uma mãe, pode ser um marido, pode ser qualquer pessoa que tem uma importância impactante na nossa existência, mas em que em algum momento resolveu afundar. Afundar junto não é prova de amor. Alguém tem que chegar na praia para socorrer o náufrago. Porque o que o filho pródigo faz é exatamente isso. E o pai o deixa ir. Para que ele possa sentir com as próprias dores, as experiências e voltar lúcido. Então, nesse processo, que seria de perdoar-se, nós precisaríamos primeiro entender o que nos faz se sentir culpados. O que nos faz se sentir culpados? Nos faz se sentir culpados constatarmos que, longe dos personagens deliciosos que lemos nos romances espíritas, somos extremamente falidos. Nós temos que nos perdoar porque nós somos humanos. Nós temos que nos perdoar porque nós fazemos parte daquela multidão que ainda hoje não poderia levantar a pedra para apredejar aquela mulher, porque nenhum tem condição moral de fazê-lo. Nós teríamos que nos perdoar porque nós não temos a fantasia realizada do desejo de evolução no carbureto. Não sei se vocês sabem o que é coisa no carbureto. Quando você pega uma banana verde e você quer vendê-la logo, então você bota numa solução aquífera com carbono e outras coisas, chamada carbureto, para que ela amadureça mais rápido. Mas só, é óbvio, não fica muito gostoso. É igual a comida de micro-ondas. Tudo tem o mesmo sabor. A gente pensa que não, porque elas são diferentes, mas no final parece que tudo é uma coisa só. Porque é rápido, porque não tem processo, porque não espera acontecer, porque acontece antes do tempo, porque não respeita as etapas das coisas. Assim, a vida nos exige que a gente possa imaginar que o processo de mudança exige aceitação incondicional de quem se é. Imagina isso? Para que eu consiga avançar, eu preciso ter para comigo o mesmo olhar de condescendência e de misericórdia que Deus tem para comigo. A coisa mais impressionante na nossa relação com Deus é que nós podemos chegar num quarto onde a gente não precisa usar máscaras que a gente usa para conviver no centro, no trabalho, até no casamento, porque só quando a gente está sozinho é que a gente consegue ganhar uma certa autenticidade. E mesmo nesse lugar, onde a gente consegue tentar ganhar uma certa autenticidade, um sentimento angustiante nos toma, porque as máscaras não são mais necessárias, eu não tenho que impressionar mais ninguém. Mas o incrível nessa relação com Deus é que é exatamente neste momento que Ele se nos apresenta, amando-nos indistintamente, completamente, porque ao contrário da nossa visão infantil, não se concentra nas nossas incongruências, nas nossas incompetências, nas nossas incapacidades, nos nossos limites. Por ter um projeto de eternidade para cada um de nós, Deus enxerga toda a potência contida que nós não fazemos acontecer por preguiça, por incompetência. Eu acho que eu não volto mais não depois dessa. Porque é cômodo não evoluir. É cômodo ser vítima. É cômodo pedir ajuda. É cômodo precisar. Porque é feio brilhar. As pessoas pensam isso. Nelson Mandela, quando assumiu a África do Sul como presidente, depois de mais de quase 30 anos preso numa cela de 1,60 m, ele que tinha 1,90 m. Imagine Humberto, preso 30 anos numa cela de 1,60 m. Imagina a sensação. Com a única visão de pedras na frente de uma grade. Se torna presidente da África do Sul. E um detalhe incrível da biografia dele é que na noite de gala, de jantar, que ele tem direito a colocar do lado esquerdo e direito dele pessoas importantes durante o jantar na casa presidencial, e ele resolveu colocar os 2 carcereiros que passaram 30 anos prendendo ele.
E aí perguntaram para ele, você fez isso o quê? Para provar que você agora é o chefe? Você é agora que manda? E se não, eu apenas queria que eles me olhassem como um ser humano, já que eles passaram 30 anos me vendo como um animal. E ele disse assim, o nosso maior medo não é de nossa sombra, não é de fracassarmos. O nosso maior medo é de nossa luz. As pessoas nos dizem, quem é você para ser brilhante, capaz de um sucesso? E eu pergunto para você, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno não ajuda a ninguém. E assim, fazendo a sua própria luz brilhar, você convence o outro de que ele também é capaz. Mas implica em responsabilidade. E tudo que as pessoas não querem é responsabilidade. As pessoas adoram citar Saint-Exupéry. Tu és eternamente responsável por aquilo que cativas. Que lindo, você posta no Instagram, no Facebook, todo mundo curte, ou você curte quando alguém bota. Mas no fundo, tudo que você não quer ter responsabilidade nenhuma sobre ninguém que você cativa. Você não quer nem cativar. Para começo. Começa por alguns parentes que a gente se pergunta, que diabo eu fiz noutra vida, Jesus, para nascer com essa criatura, como cunhado, como sobrinho, como primo. Bom, ele fica sempre em silêncio. Já observou quando a gente pergunta isso? A gente não quer acontecer, porque acontecer implica em responsabilidade sobre demais pessoas e inicialmente sobre nós. Portanto, ter condição de vítima para muitas pessoas é escolha. Como muitas pessoas não perdoam, não é porque não podem perdoar. É porque não querem perder o bode expiatório. Como é que eu vou perdoar meu pai? E quando tudo está errado, eu vou apontar para quem? Como é que eu vou perdoar minha mãe? Como é que eu vou perdoar meu ex-marido? E quando tudo tiver uma droga, eu vou culpar quem? Talvez a única pessoa que, se você culpar, você possa mudar. E aí as coisas comecem a acontecer. Porque enquanto você não perdoa, enquanto você não se perdoa, você fica parado num processo ranhento de empurrando a vida com a barriga, sendo uma pessoa morna. Morna. No Apocalipse, João diz, falando por Deus nas suas revelações, porque não és nem quente, nem frio, hei de vomitar-te. Olha o que Deus diz para a gente. Porque não és nem quente, nem frio, hei de vomitar-te. Tem coisa mais sem graça do que gente morna? Morna no trabalho. Nem é competente, nem é incompetente. Nem sai, nem fica. Morna no casamento. Nem ama, nem desama. Nem ata, nem desata. Coisa sem graça. Deixa o outro ser feliz, deixa o outro ser feliz. Fica lá, moendo a relação. Pessoas mornas, que estão ali assim, sabe, não acontecem. A grande contribuição que essas pessoas dão para a raça humana é o quê? Pô, tu tá pegando pesado hoje, né? Gente, me desculpa, mas eu estou referendando minha fala no Evangelho. Eu estou sempre colocando aqui que apenas eu estou interpretando o que está bem claro lá, não precisa nem tecla SAP. Deixa de ser sapo e vira príncipe. Porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Das duas, uma. Ou Jesus está fazendo propaganda enganosa sobre a humanidade, vendo o que ela não tem, ou nós somos completamente idiota em não enxergar em nós o que ele via. E esse seja talvez o maior motivo de nossa incompetência e de infelicidade. A resistência que temos em enxergar a nossa luz. A resistência que temos em enxergar nosso potencial. A incompetência que temos em focar no trágico que todo mundo tem. Nós fazemos conosco o que a mídia faz com o mundo. O mundo está um caos. O mundo sempre foi caótico. Quando eu vi aquela foto, Rosana não tinha visto e eu mostrei hoje para ela na cozinha, daquela criança na praia, no Mediterrâneo. Quando eu vi aquela foto, eu disse assim, existem duas formas de analisar essa foto. É uma foto que choca, né?
Ou analisar essa foto como que tragédia, ou analisar essa foto, isso era comum no passado. E hoje nós nos chocamos com isso. Porque durante a Idade Média, por exemplo, nas cruzadas famosas em que nós, cristãos reencarnados, matamos milhões de muçulmanos para recuperar a Terra Santa, por isso o karma voltando hoje, não vou entrar no mérito da questão, mas vocês me entenderam. Milhões de muçulmanos, o exército papal, para ser poupado, colocava crianças na frente para cair nas armadilhas e morrerem, para depois o exército passar. Isso era comum. Hoje nos chocamos. Então nós avançamos. Mas a mídia vive da desgraça. Antes de eu vir para aqui, Érica ia destruir a Flórida. E eu estava fazendo tudo para minha esposa não ver TV. À noite eu estava com ela deitado. Aí estava na Globo News, Jornal das 10. E aí o repórter fez: após o intervalo, vamos ver a tempestade que está chegando nos Estados Unidos. Aí ela olhou assim e fez: vamos ver Netflix? Ela, bora? Aí eu mudei, ela não viu, graça, porque imagina, você não vai, que eu tenho uma tempestade, né? Aí Rosana me monitorando, né? Rosana, tá virando uma tempestade, não sei o quê. Não virou nem um gatinho. Parece... Eu até pensei que ela tinha chegado hoje atrasada de tarde, mas não, foi. Por quê? Porque o que dá ibope é você ficar o tempo inteiro. Vai vir, compra água, vai pro supermercado, vai pro Walmart. O caos. Quando simplesmente vira uma tempestade que nem acontece, os repórteres têm que inventar uma outra coisa para chamar a sua atenção sobre o caos. A mídia se alimenta pela notícia do equívoco, porque o que chama a atenção na natureza humana é o nosso pior lado. Não dá ibope à bondade. Ninguém vai ter uma passeata para dizer o mundo está melhor, vamos juntos sair para Washington. Ninguém vai fazer isso, é louco, coitado. Não chama atenção, não vai. Chama atenção uma pessoa que não quer fazer um casamento baseada numa ideia que a fé dela está correta e que conseguiu tudo que queria, muito ibope, e agora é um celebrity person dentro da religião dela. Isso dá ibope. Um furacão que ia, mas não foi, dá ibope. Mas paz não dá ibope. Tem gente que considera um casamento tranquilo tedioso, que acha que amor é amor quando está assim com briga, com confusão, entre tapas e beijos. Isso é amor. Agora aquela coisa amor não é paz, é maturidade. Não, esse casamento está com algum problema. Tá tu que é louco. Tu é doido, se acostumou com o caos, vive com um pensamento de tragédia e vive tão infeliz que quando está tudo bom estranha. É o que Freud, na criação da psicanálise, analisou vários casos de o homem arruinado pelo sucesso. Pessoas que fazem um esforço imenso para a vida dar certo e quando dá certo faz alguma coisa está errado. Está tudo tão bem. Eu já atendi várias pessoas assim. Porque você vê, o queixa principal é a primeira pergunta quando a gente atende um paciente. Motivação é a primeira consulta. Veja, eu tinha uma vida difícil, nasci no sertão, tirava capim com a enxada, aí eu trabalhei, estudei no grupo escolar, de repente as coisas foram acontecendo, consegui passar na universidade, eu fiz engenharia, aí eu comecei a ganhar dinheiro, mas diz com um pesar tão grande. E eu vendo a narrativa de dor daquela criatura. E aí eu casei com uma mulher linda, que você está vendo, seu escaba feio. Diga, eu sei, eu fiz a mesma coisa. Casei com uma mulher bonita, para ver se os meninos nasciam bonitos. Deu certo, é bom, graças a Deus, né, que não puxou a tu, tal. E aí, de repente, cara, o que foi? Ó, morreu alguém, um filho tá... Não, tá tudo bem, assim. Acabei de comprar uma casa na Alphaville. E tu não acha estranho, não? Acho estranho a sua incapacidade de suportar a felicidade e o seu sucesso. Você vai fazer o que agora? Você sabotar? Já sei, você vai arrumar uma menina de 20. Que aí você recua, destrói a família, vai levar um chifre, entra em depressão, perde tudo, aí você vai ficar onde você queria. Na miséria que você se acostumou a ter.
Porque as pessoas não se preparam para o sucesso, por incrível que pareça, só para o fracasso. Quantos estudos tem no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos, das pessoas que ganharam prêmios como Mega Sena e depois foram à ruína completa? Quantos? Quantas pessoas? Aquele programa. Olha o que acontece quando você liga para alguém e aí você diz: oi, Rosana, tudo bom? Oi, Rosana, tudo bom? E aí? Estou passando um problema aqui e tal. Aí ela escuta, tal. Se liga para João. E aí, João? João? Ai, que coisa difícil a minha vida. Aí você escuta, vai fazer uma prece, botar seu nome na médica. Tem uma obsessão no meio, com certeza, é coisa do mal, tal. Nunca é culpa do sujeito, sempre é obsessor. Aí você vai, aí depois você liga para João um dia. E aí, João, como é que tá? Aí João faz: Sandra, eu tô tão bem, cara. Tô tão feliz, tô ganhando tão bem. Aí você ouve uma coisa bovina. Né? Quando você diz que tá tudo bem, você faz. Ou então, se depender da nada, você faz. Ninguém sabe se é um lamento, se é inveja, se é uma... Ninguém sabe, porque não há comunicação humana. E se você continuar narrando felicidade da pessoa, fulano, me desculpa, eu estou meio ocupado agora, outra vez tu me liga. Nojento, desliga. Amostrado. Quando a pessoa está infeliz, você atende todo, assim, para colher. Se a pessoa estiver bem, não. Mas a gente também faz isso com a gente. Quando a gente está infeliz, a gente diz a todo mundo. Quando a gente está bem, a gente acha que é tão complicado. Não vou nem dizer que vai que alguém bota um olho gordo. Porque é uma felicidade tão fraca. É tão fraca a sua felicidade, porque não foi provocada por um esforço, porque você não lembra que foi provocada por um esforço, que basta um olho gordo e você perde. Que criaturas frágeis, que cristalzinhos. A gente não suporta. Porque significa dizer que deu certo. A gente não está acostumado a dar certo. A gente está acostumado a dar errado. A gente contabiliza o negativo. Claro, a gente sabe que do ponto de vista neurofisiológico, mas como digamos assim, um instrumento que tem como objetivo catapultar a mudança, nós sabemos que do ponto de vista neurofisiológico, a memória da derrota ela é mais forte do que a memória da vitória. Mas não para nos deixar depressivos. É para que a gente não esqueça por onde dá errado. De forma que quando você vê dois lutadores de boxe, por exemplo, de MMA, que estão com o mesmo tempo se degladiando, que estão com o mesmo cansaço, com as mesmas dores, no momento que um vence e o outro perde, acontece um fenômeno neurofisiológico impressionante. Imediatamente, aquele que perde é tomado de cortisol, que é uma substância que provoca dor, sensação de angústia, desprazer e desesperança, porque nós também somos um animal quimicamente programado. Ao mesmo tempo, a produção de endorfina, que bloqueia a dor, que produz sensação de bem-estar, ela é inibida de ser produzida. Há uma sensação de concentração sanguínea na boca do estômago, daquela sensação de vazio e ânsia de vômito. E tudo isso é feito com um único objetivo: para que aquele indivíduo tenha marcado neuroquimicamente em suas entranhas, por aqui deu errado. Enquanto que o indivíduo que está com o juiz levantando a mão dele, tão dolorido quanto o outro, tão cansado quanto o outro, tão espancado quanto o outro, mas porque venceu por um detalhe, por um segundo, por um golpe a mais, o organismo faz o contrário. Ele bloqueia imediatamente a produção de cortisol, que é a substância que dá a sensação de dor e desprazer, e inunda o indivíduo de endorfina. A um ponto tal que a dor não é sentida. E ele passa por um processo de anestesia natural. E é a compensação que ele tem pelo esforço realizado. Então, quando nós lembramos do negativo, não é para ficar depressivo. Nós lembramos do negativo para não seguirmos novamente o mesmo caminho. Quando a gente pensa nisso, e a gente pensa nas muitas questões colocadas pelos espíritos em relação
a transformação do ser, nós vemos que há uma insistência em nós nos mantermos na condição de pequenez para não assumir responsabilidades. Uma coisa comum no movimento espírita é a pessoa, você convidar alguém para um trabalho. Não, eu não tenho evolução para isso não. Se soubesse quem eu sou, dá paz. Eu estou muito carregado, criatura. É capaz de eu matar a criatura que estiver na minha frente. Eu sou um ebó. Pá! Sabe um carrega ambulante? Dá uma palestra. É louca. Criatura, não tem nada de proveito no que eu fale. Será que isso é incompetência mesmo ou é preguiça de acontecer como criatura? Porque me diga uma coisa, como é que se limpa cano sujo? Vocês sabem como é que limpa cano sujo? Botando água limpa. Você só limpa um cano sujo se você pegar água limpa e... Então, somos um cano sujo? Joga água limpa. Ela vai passar, começa lodoso, barrento. Começa a ficar melhor a cada existência. Mas se você não der um start, se você não começar, fica lá, naquela condição de vítima. Essa condição de não culpa, às vezes acontece por uma certa incompetência na análise de suas próprias características. O que eu quero dizer com isso? É que uma das coisas mais trágicas no comportamento humano é a comparação. A comparação, sem sombra de dúvida, é o que mais nos deixa profundamente infelizes. Porque certamente nós só nos comparamos com quem está melhor que a gente em tudo. Ninguém se compara com quem está abaixo. Então, comparações nos deixam muito infelizes. Tanto que um estudo recente, foi publicado inclusive em várias revistas científicas, inclusive na Nature, comparando estudos feitos por várias universidades americanas, alemãs, no Brasil, em vários lugares do mundo, sobre os efeitos psicológicos das exposições nas redes sociais. Conclusões sobre esses estudos. 87% das pessoas que fazem parte de sua rede social têm ódio do que você posta. Coloque uma rede social com 1000 pessoas, coloque uma foto e você vai ver no máximo 100 curtidas. E os outros 900? Então você está lá no Brasil, aí você vem para Orlando. Tira uma foto com o Mickey, depois vai para o outlet e faz uma foto. Aí tem uma pessoa lá que não serve nem da Paraíba, mas faz parte da sua rede social. Ela vê o que naquela foto? Nojenta, mostrado. Se achando, só porque está com Mickey Mouse. Obviamente que quando você posta, e as pessoas postam coisas fúteis demais hoje em dia, faz selfie para tudo, elas estão no nível de exposição que, segundo as pesquisas mostram, apenas exacerbam 3 características do que chamamos de pós-modernidade, que é o individualismo, o narcisismo e a inveja. Na sociedade pós-moderna, nós criamos um mundo cada vez mais individualista, cada um buscando o seu. Com as redes sociais, isso se amplia gritantemente. Esse individualismo se exacerba porque as pessoas saem juntas para ficarem separadas. Primeira pergunta que você faz em algum lugar é: tem Wi-Fi? Ou quando o 3G ou 4G é bom, você nem pergunta, porque você não precisa nem do Wi-Fi do outro. E todas as pessoas se sentam para estarem ausentes. Elas só conversam para escolher o sabor da comida. E só voltam a conversar quando a comida chega. Após isso... Mas, olha que legal! Volta. Essa piada aí volta. A comunicação não é com quem está. As pessoas saem para ficar ausentes. Nas famílias, na reunião, ou então, às vezes, casal. Um aqui e outro aqui, deitado de noite. Numa ausência completa. Um amigo meu postou: estou hoje com minha esposa, numa noite agradável, romântica, vendo a lua em Campina Grande, tomando um vinho na varanda da nossa nova casa. Para dizer tudo isso, ele queria dizer que tem uma nova casa, não é verdade? Tomando, nojento, exatamente. Exatamente, Tamari, nojento. Um vinho chileno. Aí botou lá, né? Instagram. Aí eu sou amigo pessoal e tenho intimidade para dizer o que eu disse.
Eu não mandei de baixo como comentário, porque seria torturante para ele, mas eu mandei um WhatsApp para ele, não para um grupo que a gente tem em comum. Ô miserável. Deixa de ser amostrado. Esse teu comentário é motivo de ridículo, sabe por quê? Porque uma pessoa que de fato está numa noite romântica tem a mão em qualquer lugar, menos no smartphone. Isso é uma palhaçada. Aí ele botou, tu é muito chato. Ele botou olha a vontade da pessoa de se amostrar, na verdade. O nome é esse mesmo, de se exibir. O que significa dizer? É que a vida real não é boa. Quando a vida real não é boa e eu não aceito a vida que eu tenho e eu me sinto menor, eu tenho que criar uma vida fantasiosa, um ego ideal, um eu ideal. Porque eu só posso amar esse eu ideal, não o eu real que eu sou, porque o real que eu sou não presta, é pouco, é pequeno, é insuficiente. Mas quando Cristo vai dizer que só quem é fiel no pouco pode ser fiel no muito, isso não vale apenas nas tarefas da execução da tarefa do Evangelho, mas sobretudo na principal e primeira tarefa do Evangelho, que é converter a minha alma ao Evangelho de Jesus. E converter a minha alma ao Evangelho de Jesus significa dizer, te aceita como és plenamente, sem máscaras e fantasias, e sem idealizações fantasiosas de uma superioridade que ainda não tem, mas também não enxergando apenas as incompetências que todos têm, porque também tem competências para acontecer. Quando você se aceita e você deixa de se comparar, esquece o percurso dos outros. O percurso dos outros é o percurso do outro. O casamento do outro é feliz. Não pense que se tomar a mulher dele, você vai ser feliz com ela. Vai dar tudo errado na sua vida. Eu tenho alguns amigos padres e pastores que dizem, eu detesto a JC, o ECC, que é aqueles encontros de casais com Cristo que acontecem nas igrejas. Por quê? Eu perguntando a um deles. Porque acontece o seguinte, você reúne um monte de casal que vai para o ECC porque está em crise, a verdade é essa. Aí bota um casal para fazer uma palestra sobre casamento. Aí vai duas pessoas fingindo que são felizes para um monte de gente infeliz. Aí aqueles infelizes olham para aquele cara e pensam, eu queria um marido desse. E as infelizes, eu queria uma esposa. Aí fica aquela confusão, no final tá dando nego em cima de nego, e no final acaba com tudo. Pá! E depois que separa e que casa com o outro, também não funciona, porque o problema não é o outro, sou eu. É muito fácil olhar o casamento do outro se eu queria. O problema é que as pessoas elas invejam o resultado das coisas, jamais o processo. Muita gente quer uma mulher dinâmica, capaz, desenvolvida, mas depois quer que vire Amélia. Não vai funcionar. Tenha coragem de pagar o preço para ter uma mulher luminosa, porque quando você é macho, você consegue. Quando não, você tenta diminuir, ou destruir, ou descartar. É a verdade. Seja capaz de suportar a luz do outro, e em vez de tentar sabotar, brilhe também. Não fique infeliz porque o outro fez sucesso em qualquer área da vida, moral, emocional, financeira, qualquer que seja intelectual, se inspire. Não transpire de raiva. Se inspire. Olhe lá e pense, eu também posso. Porque não existe nada nesse ser que eu também não tenha. Ele não é dotado de algo que eu também não possa ter. Somos todos humanos. Eu não nasci com nenhum déficit cognitivo. Por que é que eu não posso fazer o percurso? Então é mais fácil sentir raiva do outro do que acontecer como pessoa. E no fundo, continuar na condição de vítima para não brilhar. Alguma pessoa pode estar pensando assim, esse curso dele está tão egocêntrico. Não, porque eu estava falando isso em Fortaleza 15 dias atrás, aí eu abri para perguntas e respostas e vi essa pergunta que eu achei legal demais, que eu queria que alguém perguntasse. Alguém perguntou, graças a Deus, eu vou poder responder. Quando você diz que a gente tem que brilhar, que tem que acontecer e tal, você não está estimulando a questão do ego, não? Eu disse, eu prefiro uma pessoa egocêntrica que contribui, que acontece, que se desenvolve e que trabalha no bem, mesmo amostrada, do que uma vítima que não faz nada. Porque Saulo era amostrado demais. Saulo era exibido demais. Mas Saulo era competente demais. Saulo não temia ninguém. Saulo tinha foco.
É por isso que entre o colégio apostolar, Jesus podia ter contato com Simão Pedro e viu, ei, vou ter que procurar outra pessoa para fazer a tarefa. Uma pessoa com disposição para fazer a coisa acontecer. Aquele discurso de falsa umidade, é incrível. Incrível. Tem gente, lá no centro, dos que eu faço parte, tem um... Lembro de uma vez, eu era adolescente na época, tinha um colega, um confrade nosso que... Ele fala bem assim, até hoje. Fulano, vem fazer a prece. Tá, eu vou. Chegava assim e fazia. Amados irmãos. Eu olhava assim, abria o olho. Nunca fui um espírito evoluído. Definitivamente eu abri o olho assim. Será que ele incorporou uma pombagira convertida? Para que essa voz? Para fingir que é santo? Rosana me pediu para ver um palestrante que a gente está vendo pela internet, muito massa, que eu acho que brevemente vai vir bater aqui, jovem ele. E numa das palestras ele contava que estava assistindo, antes da palestra que ele foi fazer no centro, estava tendo um ensaio de uma peça. Aí quando ele chegou, o diretor disse, entra espírito de luz, aí espírito de luz. Para, corta. Espírito de luz não anda assim não, criatura. Aí volta, aí espírito de luz. Tomou o Lexotan. Espírito de luz tem que... Olha, a gente tem uns estereótipos de luz, de doçura, né? Aí você começa a ler Emmanuel. Aí diz, agora eu estou lendo Emmanuel. Em vez de dizer, entretanto, todavia, porém, eu vou dizer, debalde as condições da terra. Pronto, está lendo Emmanuel demais, já está imitando. Deixou de ser Divaldo Franco para ser Divaldo Fraco. Porque a coisa mais ridícula é você deixar de ser você. É querer ser o outro. É quando você abdica da herança única que Deus lhe deu. Nós não temos apenas um DNA único. Nós não temos apenas uma digital única. Nós temos e devemos alimentar uma personalidade única para contribuir de forma única com a coletividade humana e transformar o planeta. Mas para isso tem que se amar. Porque é inviável amar o próximo se não se amar. É inviável a condição de um perdão que você jamais se deu. Porque a experiência do ser humano começa dentro da sua interioridade, no alto perdão, no alto amor. E quando ela é vivida, é que nós temos condição de dá-la para os outros. Sempre assim. E depois que nós conseguimos dar para o outro, é que temos condição de dar para Deus. É por isso que João vai dizer, mente aquele homem que diz que ama a Deus a quem não viu. E não ama o seu próximo a quem viu. É uma experiência que começa dentro de mim, na divindade que jaz em mim, na condição crística que jaz em mim, já como sou, e não como gostaria de ser. Essa aceitação incondicional de quem sou me permite aceitar incondicionalmente quem és. Então, no fundo, a incompetência humana de conviver com a diferença no campo da fé, da orientação sexual, da etnia, das culturas, das condições financeiras ou sexuais, quaisquer que sejam, a incompetência não é a incapacidade de chegar no outro, é de chegar a si. A gente tem lutado para mudar a aceitação dos outros em relação aos outros. E isso é mudança interna, não acontece. De cima para fora não funciona. Por exemplo, na China existe uma lei que proíbe o aborto de meninas. Mas continuam milhões e milhões de abortos, porque a lei não muda a percepção interna do sujeito. É preciso que os indivíduos pensem em uma mudança interior. Que, de fato, a gente passe por aquilo que nós podemos entender como conversão, que hoje virou uma pequena ideia ridícula de que é mudar de uma religião para outra. Conversão é quando aquela mensagem, seja no budismo, no hinduísmo, no judaísmo, no islamismo, no cristianismo, conhecendo algum desses manifestantes divinos, e no nosso caso o Cristo, a nossa mais alta esperança, é uma vez entender que aquela mensagem ela não é um exercício teológico, ela não é um livro de poesia, ler Coríntios 13 ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos se não tivesse amor, é uma poesia incrível. Salmo 23, o Senhor é meu pastor, não me faltará, ainda que eu ande pelo vale das sombras da morte, eu não temerei mal nenhum. Isso não é uma oração, não é livro de prece, é manual de conduta.
Nada do que está ali na livraria é para nos encher os olhos do intelecto, é para incomodar a nossa alma. É para gerar uma certa incongruência. É para gerar um choque de valores entre o que eu sou e o que eu quero ser, mas não para me condenar pelo que eu sou. Para me aceitar como eu sou, para começar a mudança de quem sou. Eu jamais mudo uma criatura que eu não aceitei ainda. Jamais. Jamais. Eu só mudo quando eu aceito. Aí quando você se aceita, deixa de se comparar, tem um olhar de sobriedade, justiça para com relação a você e de misericórdia para com relação a você, você consegue ser um pouco mais feliz. É por isso que uma das atribuídas a Einstein, a gente sabe que na internet tem um monte de frase atribuída a todo mundo, aí você tem que ir lá pesquisar mais, mas é atribuída a ele, mesmo que não fosse dele, é inteligente. Todo mundo é um gênio. Mas se você julgar um peixe por sua capacidade de subir em uma árvore, ele vai gastar toda a sua vida acreditando que é um estúpido. Então a primeira tarefa é: qual é a minha praia? Porque quando eu fico insistindo em fazer uma coisa que eu não sou bom, eu fico reforçando minha sensação de incompetência. Se vocês me chamarem, Rossandro, amanhã nós temos um trabalho aqui de tarde, de manhã, né, o café e tal. Aí de tarde, vamos jogar uma peladinha, um futebolzinho? Deus me livre, é ridículo eu jogando bola. Queimaria meu filme. Vocês sabiam que, coitado, bichinho, meu Deus do céu. Não jogo nada de bola. Detesto competição. Me irrita perder. Não gosto. Simples, admito. Então, uma das coisas mais inteligentes é competir no que você é bom. Como eu não sou bom em nada, eu não compito. Quando eu faço para me divertir. Quando eu estou com um espírito bem assim, que eu vou perder e vou rir de mim mesmo, e eu gosto de rir de mim, aí eu vou. Quando eu sei que eu não estou muito numa vibe boa, eu não vou, porque eu sei que eu vou ficar irritado. Eu lembro quando eu era criança, que meu avô começava a ganhar no dominó, eu ficava com ódio do meu avô, aí ele começava a perder para poder não ficar com ódio dele. Ele devia ter me feito perder para poder aprender a lidar com isso. A gente tem que entender nossos limites. Simples assim. Não tem como. Aí você se aceita, você vê o que é que você faz de legal e tenta investir naquilo. Pronto. E mais, acabar com a sensação de polvo psicológico. Que é um polvo que tem um tentáculo em cada canto, acha que pode fazer tudo e não faz nada que preste. Foco é a primeira decisão coerente de alguém que quer fazer alguma coisa bem feita. Uma coisa bem feita, não importa. Todo gênio, ele só é gênio numa coisa. Observe. Aquelas pessoas que tinham múltiplos conhecimentos enciclopédicos, não está saindo não. Enciclopédicos, saiu, obrigado, ajuda dos universitários, Rosana. Esse conhecimento que, por exemplo, nós víamos em Da Vinci, numa época em que o conhecimento era mais curto, hoje não dá. Einstein era excelente na quântica, mas provavelmente se você fosse falar dele com biologia, não era uma coisa não. Todos eram bons numa coisa. Seja bom numa coisa. E que o outro seja bom noutra coisa, porque exatamente porque nós não podemos fazer tudo. Por que Deus não quer que a gente seja pluripotente? Porque a gente já tem tão arrogante. A gente é tão amostrado, tão descompensado, que se a gente não precisasse do outro, a gente não olhava nem na cara. É tão claro isso que Deus criou o sexo para a gente precisar do outro para ter prazer. Senão a gente jamais casava com a criatura, meu irmão. Deus me livre, eu podendo fazer tudo comigo mesmo? Casar? Self-satisfaction? Jamais eu iria. A gente até tenta, mas não é tão bom como fazer com o outro. Na adolescência não tem alternativa, né? Beleza. Mas você vê que quando contra alguém que faz com você é muito, muito melhor. Então a gente precisa do outro para ter prazer. A gente precisa do outro para fazer o que a gente não faz. Para a gente criar a fraternidade universal. As minhas incompetências, elas não são para me molestar, não são para me diminuir, mas para me fazer ser gregário. Para encontrar na competência do outro não motivo de desgosto, mas de alegria. Porque você faz uma coisa, eu faço uma outra coisa, e nós juntos fazemos tudo acontecer para poder você terminar aquele vídeo que eu sempre, quando vejo, eu acho massa no final. Fico esperando só o KSF continua um must. O que é um must?
é a união das competências com conflito. Até porque se não tiver conflito não é humano, é uma coisa fora do ET. Não é humano, mas lá tentando acontecer como pessoa. Então esse livro, na verdade, não é um livro de conceitos. Você não vai chegar lá e ver conceitos, você vai ver histórias. Você vai ver, por exemplo, quando eu fui pedir a namorada em casamento, hoje a atual esposa, inclusive na capa é ela, lá em casa, deu trabalho para ficar com esse beija-flor parado aí demais, sabe, gente? Nada que o Photoshop não conseguiu nos ajudar, obviamente, né? Ela chegou para mim e disse: eu não caso com você. Disse, por quê? Eu só caso com você se você perdoar seu pai. Porque eu não quero casar com um homem que vai ser pai e não perdoou o pai que tem. E aí eu tive que me desdobrar, porque a primeira resposta que eu dei foi bem cínica. Mas ele morreu. Ela, deixa de ser cínico, você é espírita, ele desencarnou. Continua existindo. Equaciona dentro do seu coração o perdão dele. E eu fui fazer uma busca, porque eu não sabia quem era meu pai. Ele tinha saído da nossa vida aos 6 anos de idade. Eu tinha as referências da minha mãe, que com razão o odiava, porque foi vítima dele. Em alguma medida, perdoar meu pai era como trair minha mãe. E para mim era muito conflitante. Mas o processo se deu numa busca por todas as pessoas que o conhecia, para que a partir delas eu tivesse referências de quem foi um homem com o qual eu não pude conviver. E eu pudesse me reconciliar numa constelação que continua existindo mesmo na ausência física dele. E na medida em que eu fui construindo a presença dele na minha vida, lembro, e a minha mãe é uma pessoa de importância fundamental na minha existência, mas nem por isso a relação foi sempre florida, foi como qualquer uma, com muito amor e muito conflito. Sempre que minha mãe queria, numa discussão entre mãe e filho, me fazer parar e dar um checkmate, ela dizia: você é igual ao seu pai. E para mim era me chamar do pior traidor. Nem Osama Bin Laden era pior que meu pai. E depois, quando eu comecei a fazer essa reconstrução dessa figura, buscando as referências que faz parte de mim, porque afinal de contas eu não podia ser parecido com o pai do vizinho. Um dia, conversando com minha mãe, numa discussão, ela fez: você é igual ao seu pai. E finalmente eu dei a resposta que ela nunca tinha ouvido. Eu fiz: é verdade. Aí ela ficou chocada. Primeiro, minha mãe, porque eu não podia ser igual a um outro homem que não fosse ele. Até porque quem o escolheu para ser o meu pai foi você. A culpa não é minha. Mas eu fui atrás da história dele. Isso, inclusive, deixou tensa a relação da minha esposa com minha mãe, porque minha esposa foi o instrumento para eu perdoar meu pai, que era o inimigo da minha mãe. Imagina como isso foi complexo no começo do casamento. E aí eu disse: a diferença é que eu sou o meu pai com uma versão melhorada. Eu fiz um update no aplicativo. Como assim? Meu pai, eu andei sondando, é uma pessoa simpática, todo mundo gostava dele, era uma pessoa leve, ria com tudo, não tinha besteira, mas em casa era um déspota. Eu sou como meu pai externamente, mas em casa eu não sou um déspota. E eu sou como você. Você é uma pessoa que acredita em si, vai atrás, nunca teve medo da pobreza, venceu, conquistou seu espaço, mas tinha um inimigo em cada lugar. E eu não. Então eu sou você e ele melhorado, e sei que é o que você quer, porque você me ama e você é minha mãe. Toda mãe quer que o filho seja melhor. Ela ficou em silêncio, mas ficou com raiva. Porque não tinha muito o que argumentar, obviamente, mas ela ficou com raiva. Mas foi impressionante porque no final ela também foi perdoando ele. No dia do meu casamento, eu coloquei uma foto do meu pai e da minha mãe se casando, 11 e 17 anos. Tinha como dar certo? Ambos para fugir dos pais. Não foi a motivação correta para se juntar, né? E a minha sogra e meu sogro se casando. Minha sogra tinha morrido do câncer com 50 anos e meu pai com 50 anos de cirrose por causa do álcool. Eles estavam ali representados na constelação que continuava e através de mim e minha esposa prosseguia. Porque quando no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo eles fazem uma análise do decálogo de Moisés no item honrai teu pai e tua mãe, deixa bem claro que é honrai teu pai e tua mãe, porque amar é uma construção,
que nem sempre os pais conseguem fazer. E ainda que não consigam, nos cabe honrá-los e respeitá-los. Portanto, auto-perdão ou perdão é uma construção incessante, ela não é fácil, ela é exigente. Mas quando a gente consegue conquistar, as coisas ficam leves. E eu achei engraçado porque quando eu comecei, eu já tinha lançado alguns livros profissionais, esse é o primeiro livro espírita. Quando eu comecei a autografar, eu vi uma coisa incrível. Sem querer, eu não estava autografando mais Rossandro Klinger. Eu estava autografando Rossandro Barros. Porque eu tinha aceitado meu pai na minha vida. Barros é o sobrenome que eu nunca quis ter. E agora que eu assumo. Porque afinal de contas eu sou fruto disso. Como meus filhos que virão serão frutos de mim, da minha esposa, das escolhas que nós faremos e que depois eles farão sobre as vidas deles. Porque nós continuamos no encadeamento com nossas imperfeições, com nossas incongruências, sem candidatura a santo, porque se nós não nos aceitarmos, se nós não nos perdoarmos, nós não vamos conseguir acessar o coração de ninguém, porque não acessamos ainda o nosso. Quando acessarmos essa senha interna de aceitação, sendo fiel no que achamos que é pouco, nossa vida não é pouca. No que achamos que não está funcionando, nossa vida não é totalmente funcional. Tudo mais nos é acrescentado. Portanto, eu os convido, não é a comprar o livro, porque independe disso. Eu os convido a pensar sobre si e lançar sobre si um olhar de misericórdia, como Deus, como diz o profeta Isaías, todos os dias renova as suas misericórdias, já que diariamente nós renovamos as nossas iniquidades. Mas que a gente possa todos os dias fazer o que Santo Agostinho nos convida a fazer, não para nos sentir culpado, analisar o dia, o cotidiano, mas para pensar, eu posso melhorar, eu posso fazer melhor, amanhã eu posso ser mais leve, eu posso ser mais simpático, eu posso ser mais doce, eu posso ser mais assertivo, eu posso me aceitar mais, eu posso me condenar menos, eu posso seguir. E no momento que eu estiver focando na minha própria existência, não vai doer mais a vida de ninguém, o sucesso de ninguém, a luz de ninguém, muito pelo contrário. As pessoas vão me inspirar. E eu vou acontecer. Porque a minha vitória, a minha luz e o meu sucesso é um dever para com Deus, que me deu talentos para multiplicar. E quando você estiver se achando, não se preocupe não. Deus é ótimo em baixar a crista das pessoas. Porque a tarefa de subir o ego é nossa. Mas não se preocupe. Ele baixa quando é preciso. Porque ele baixa o ego. Mas nós temos que subir. Faz a tua parte. Que só depois o céu te ajudará. Muita paz, gente.